Agora a gente muda de assunto para falar sobre procrastinação. Se por um lado adiar uma tarefa pode oferecer até uma sensação de alívio, por outro, esse comportamento rapidamente pode se transformar em fonte de angústia e de ansiedade, não é? Sobre a procrastinação que a gente vai conversar agora, porque esse é um problema que pode atrapalhar e muito a nossa vida. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a especialista em liderança e comportamento humano, Leila Santos. Bom dia, Leila. Bem-vinda novamente à edição Manhã. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui de volta, é um prazer estar aqui com a sua audiência também, para falar, né, de um tema que pega todo mundo no sapato, não é? Com toda certeza. E a gente já começa, eu queria que você explicasse para o nosso público, já explicando o que é essa tal de procrastinação e se ela é a mesma coisa que preguiça ou não. Essa é uma dúvida bem comum, não é? Procrastinação nada mais é do que o ato de deixar para fazer algo depois, não é? Seja de forma consciente, ou seja, eu digo, eu vou deixar isso para depois, uma hora eu faço, como também aquele comportamento onde a gente se ocupa até não ter tempo para fazer o que precisa ser feito. Então, a procrastinação, ela nada mais é de que essa lacuna entre a minha intenção e, de fato, a realização, não é? E não é preguiça. Esse é um ponto importante. A procrastinação, ela é um fenômeno natural do ser humano. Nós temos alguns mecanismos no nosso cérebro que nos levam a procrastinar de uma forma natural. Por exemplo, evitar algo chato, não é? Eu não quero passar por uma situação chata, eu não quero trabalhar numa coisa difícil. Então, o meu cérebro tende a me afastar daquilo que me causa desconforto. Por outro lado, me atrai, me aproxima daquilo que é gostoso de fazer. Por isso que, às vezes, a gente fica se ocupando com muitas coisinhas ali que no dia a dia acabam nos afastando mesmo do nosso objetivo, daquilo que precisa ser feito. Quando isso, então, se torna um problema, já que é algo até comum, digamos assim, todo ser humano passa por isso, quando isso se torna um problema de fato, atrapalha a nossa vida? Olha, quando a procrastinação começa a virar uma coisa recorrente, eu diria até crônica, a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes pode ser, você procrastina em uma determinada área da sua vida. Às vezes no trabalho você vai bem, você não procrastina, mas, por exemplo, procrastina com itens da sua casa, da sua saúde, né, enfim, da sua organização pessoal. Agora, quando isso se torna um padrão em todas as áreas da sua vida, você realmente não consegue mais começar e concluir as coisas, ou muitas vezes nem começar, é um sinal de atenção. Existem aí alguns fatores psicológicos e emocionais associados que realmente sinalizam que você deveria procurar ajuda. Né? A procrastinação comum, ou seja, ela pode ser consciente, por exemplo, eu priorizo algo na minha vida e digo, isso aqui não é tão prioritário, eu vou deixar para depois, ok, né? Mas quando eu nunca consigo dar o primeiro passo, é sinal que a gente precisa buscar ajuda. Então, existem tipos diferentes de procrastinação? Sim, existem. E uma das coisas que é bem importante é a gente identificar qual é o nosso padrão. Por que a gente procrastina, não é? Então, a gente tem procrastinação que tem origem no nosso perfeccionismo. Eu tenho tanta vontade de fazer tudo bem feito que eu não consigo avançar. Então, eu vou adiando, porque não está bom, porque eu não sei o suficiente, porque eu não tenho todos os recursos que eu gostaria de ter para fazer aquilo de forma perfeita. Esse é um fator. Você tem que entender que o perfeccionismo é um fator de procrastinação. Então, bom, se eu tenho esse fator, eu preciso ter um tipo de estratégia diferente. Existem outras formas também de o medo de errar, medo de ser julgado, não é? Tem a procrastinação também, que tem origem na nossa desorganização. Quando a gente não sabe dizer não, a gente acaba abraçando mais do que a gente pode dar conta. Quando a gente acha que vai dar tempo, né? Então existe aí uma procrastinação que nasce no nosso otimismo excessivo. Olha que interessante.
eu acho, sabe aquela frase? Ah, no fim tudo dá certo, Uhum. vai ter tempo, eu vou deixar que... Né? E se por acaso, alguma vez na sua vida deu certo, isso acaba criando aí, né, um reforço. Né? O seu cérebro entende assim, ah, verdade, isso vai dar certo. Mas isso é um fator de procrastinação também. E é possível, Leila, diminuir, eliminar a procrastinação? Como que a gente pode fazer isso? Isso. A primeira coisa é a gente desenvolver esse nível de autoconsciência e autoconhecimento. Né? Então, pegar aí uma coisa que você está empurrando com a barriga faz tempo, né? E começar a se perguntar, por que isso está acontecendo? Eu estou com medo de alguma coisa, de dar errado? Eu estou confiante porque eu vou ter tempo para fazer, mas eu não calculei direito. A autoconsciência é bem importante. Eu entender qual é a causa que me leva a procrastinar. Se você não consegue ter esse nível de autoconsciência, é importante conversar com outras pessoas, pessoas que convivem com você, para ouvir o que elas entendem disso, não é? Ou mesmo procurar um psicólogo, um terapeuta, para que você possa investigar as causas da procrastinação. Ok, eu identifiquei qual é a causa da minha procrastinação, eu preciso então começar a criar um ambiente mais produtivo ao meu redor. Se eu entendi a causa, eu entendo as distrações, aquilo que vai tirar o meu foco, e eu começo a eliminar isso do meu dia a dia. Né? Se tem uma coisa que atrapalha muito a gente, é isso aqui, né? É a gente ficar preso em Celular, né? notificação, Uhum. celular, toda hora querer checar alguma coisa. Então, se livrar das distrações, esse é um ponto. Depois, realmente, criar a sua lista de prioridade. O que eu preciso fazer? E, às vezes, a tarefa pode ser muito grande, isso desanima, não é? Porque eu fico com medo de tanta coisa ou de uma complexidade. Pegue aquela tarefa que é grande, divida em pedacinhos. Cada Perfeito. pedacinho que você concluir, né, é motivo de você celebrar, de você se reconhecer. E essa motivação, ela vai surgindo ao longo do tempo, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ter pelo menos uma pequena vitória na direção daquilo que você quer, para que você possa ir, né, se motivando ao longo do processo. Muito Outra coisa obrigada, é, viu, a gente Leila? precisa avaliar nossa evolução, né? Sim, Ju. E comemorar o que você disse, né? Isso é o mais Isso, importante. Quero agradecer exato. demais as suas orientações, as suas dicas mesmo para a gente entender, saber que a gente está procrastinando e tomar uma medida em relação a isso. E vou até falar para o nosso público compartilhar com todo mundo essa nossa conversa. Muito Opa, obrigada, viu? Obrigada e uma obrigada. ótima semana para você. Para você também, João. Um prazer. Tchau. Tchau, tchau, Leila. Sempre bem-vinda aqui. Pois é, gente, se você se viu nessa situação, já sabe o que fazer. E se você conhece alguém que também está nessa situação, compartilha essa entrevista. Você encontra daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, já está o endereço aqui para você. Todo mundo merece saber como se livrar dessa tão temida procrastinação, que é um atraso de vida, né, gente? Literalmente.